Como vimos até agora, o homem foi evoluindo ao longo dos tempos e com ele foi descobrindo e resolvendo problemas. Nesse vídeo vou te mostrar qual problema foi resolvido com o surgimento da geometria. Por isso, fique comigo até o final. Por volta do século V a.C., problemas de natureza geométrica indignavam o homem. Porém, na tentativa de saber quanto media a diagonal de um quadrado de lado 1, surge um novo problema de natureza aritmética, que consistia na impossibilidade de se representar usando os números racionais até na época conhecido a raiz quadrada de 2, pois resultava numa dízima infinita não periódica que eram desconhecidos até a época. Números dessa natureza foram chamados de números incomensuráveis, ou seja, que não podiam ser medidos, tornando assim necessário o surgimento de um novo conjunto, o conjunto dos números irracionais. Olá família, eu sou Gelson Sebastião, estudante e professor de matemática. Falando do conjunto dos números irracionais, não podia deixar de mencionar que esse problema foi descoberto por Pitágoras, um matemático e filósofo grego, que considerou números dessa natureza como sendo números heréticos, ou seja, números que desobedeciam às regras numéricas. Porém, Hipasso de Metaponto, um de seus seguidores, a quem é atribuído a primeira descoberta do número irracional, produziu uma demonstração de natureza geométrica em que concluiu que a raiz quadrada de 2 e o número de ouro são números irracionais. Porém, como Pitágoras considerava que esses números manchavam a pureza dos números e, portanto, não deveriam existir, e como ele não conseguiu contrariar com lógica a explanação de Hipasso de Metaponto, Pitágoras condenou seu discípulo ao afogamento. Com isso, os números irracionais entraram na obscuridade, deixando de ser estudados pelos gregos. E foi com Eudoxo de Cnido que eles voltaram a ser estudados pelos gregos, tendo assim Euclides no 10º livro da série Os Elementos a classificação dos números irracionais. Porém, foi no século XVII, com a criação da geometria analítica por Fermat e René Descartes, que se estabeleceu o intercâmbio do geométrico com o algébrico e a aceitação aritmética do comensurável e do incomensurável. Até o momento, na nossa sequência de vídeos sobre o surgimento dos números, conhecemos as dízimas periódicas que permitem representação na forma fracionária de dois números inteiros, que são os números racionais. Porém, existem números decimais infinitos que não são periódicos e que não permitem representação por fração de dois números inteiros. A esses números chamamos números irracionais. O conjunto dos números irracionais é representado pela letra I e fazem parte dele todos os números decimais não periódicos e infinitos que não permitem representação, como podemos ver nos exemplos a seguir. Repara que o número 0,15725312 não tem nenhum número que se repete durante a representação. Portanto, esse não é uma dízima periódica, embora os algarismos após a vírgula sejam infinitos. Sendo assim, não permitem a representação por fração. A mesma coisa acontece com o número 1.101112. Apesar de que aqui temos a repetição do número 1 3 vezes, que nos levaria a pensar em um período, mas posteriormente aparece o 2 que interrompe esse período, mostrando assim que não se trata de uma dízima infinita periódica.
periódica. Os números raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3 são números que, quando convertidos em dízimas, resultam numa dízima infinita não periódica. Assim como o número neperiano ou Euler, que é a base do logaritmo natural, e também o número π, que é a constante da medida do diâmetro de uma circunferência. Não existe nenhuma relação entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais, conforme pode-se verificar aqui na representação por diagrama de Van Euler. Porém, a união entre o conjunto dos números racionais e o conjunto dos números irracionais resulta no conjunto dos números reais, o qual vamos falar dele no próximo vídeo. Por isso, não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, ativar as notificações para não perder o próximo vídeo e até lá estarei esperando por vocês.